noite. Boa noite. Quem é que está aí comigo? Para a glória de Deus. Me dá um oi. Ah, já vi, irmã Késia, boa noite. Irmã Cresley, boa noite. Glória a Deus, com um pouquinho de atraso, né? Ai, meu Deus. Tem uns imprevistos, né, que acontece para a glória de Deus. Porque Deus tem tudo muito certo. Ai, que bom que vocês estão vendo. Bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Eu já quero começar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, sim, de poder celebrar, sim, um dia tão precioso para mim hoje, mas um dia de celebração, e nós saberemos por quê. Muito bem-vindo vocês, Marília. Eu não vou conseguir ver todas, a Fernanda, talvez eu não consiga mencionar os nomes aqui, né? Mas sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. E que essa live seja uma live que possa edificar a tua vida. Então eu quero começar já agradecendo e orando ao Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço. E que essa live, Senhor, seja poderosamente, Senhor, para a glória do teu nome. E que seja, Senhor, para edificar a vida de cada um, Pai, que aqui está. Senhor, não tão somente as que estão aqui na live ao vivo, mas aquelas que irão assistir, aquelas que receberão dessa porção liberada do Senhor, para a vida das demais. Pai, que cada palavra seja assim para a glória do teu nome, que o Senhor conduza todas as coisas, assim como diz a tua palavra no Salmo 32. Senhor, me instrui, me ensina e me guia com os teus olhos nessa live, para a glória do teu nome. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Então eu quero tributar ao Senhor essa oportunidade, agradecer a Ele, né? Porque as suas misericórdias é realmente a causa de nós não sermos consumidos e por isso nós estamos aqui. E quero já começar falando de celebração, mas com uma palavra que me leva para o vale. Mas se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo o Salmo 23. Vou colocar aqui, me ajuda. Um salmo muito conhecido, né? De todas as pessoas, muitas pessoas mencionam ele. E ele é um salmo realmente muito poderoso, que nos ensina um pouquinho da trajetória de Davi, como Davi, né, pastoreava, como que era o percurso de Davi, como que tratava-se as ovelhas. Mas não é sobre isso que realmente eu quero estar me aprofundando, mas sobre aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que por mais pequeno que seja, eu acho que é tão transformador. E é por isso que realmente hoje, numa data tão importante, eu estou aqui gravando essa live com vocês. E eu queria falar sobre o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Uma palavra muito conhecida. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero ler só até aqui, porque ali depois o 5 vai falar da bondade, da fidelidade de Deus, que também vou mencionar aqui nessa live. E como a chamada foi sobre celebração no vale, e a Bíblia fala muito sobre vale, o vale de Ezequiel, o vale de ossos secos, o vale de Baca, tem inúmeros vales. E vale é uma coisa muito difícil, muito difícil. E eu queria dizer um pouquinho sobre o vale, assim, bem brevemente, porque não é sobre exatamente isso que eu quero falar, assim, com profundidade, mas o vale aqui vai falar, o vale da sombra da morte vai representar momentos difíceis,
vai representar momentos em que passamos na nossa caminhada. Aqui quando é mencionado no número 4, no versículo 4, que diz, ainda que eu andasse, né? Então ele fala de uma caminhada. E eu acho interessante que aqui ele não fala que nesse vale nós devemos parar. Mas ele diz que nesse vale, enquanto nós estamos andando na caminhada, nós vamos passando pelo processo. E vale realmente vai nos trazer essa conotação de momentos difíceis. Momentos realmente de encontros com Deus. E celebração, aí quando a gente fala do vale ali de Baca, eu acho muito interessante, porque na tradução ali em hebraico, significa choro e significa lágrima. E todo vale parece uma coisa, é seguido de lágrima, de muito choro. E é interessante eu estar falando de vale e muitas vezes pensar assim, mas será que ela já passou por algum vale? Eu acredito que assim como eu, né, vocês aí que estão ao vivo comigo, deve ter passado em alguma área, em alguma situação por vales. Eu passei. Talvez hoje não vai ser uma live a qual eu vou falar dos vales dos quais eu passei, mas eu vou mencionar um deles. E quando a gente fala de celebrar, é muito interessante, porque celebrar é comemorar algo importante. E é se alegrar em Deus pela sua fidelidade. Meu Deus, como que eu vou me alegrar, como que eu vou celebrar no vale e ainda mencionar, lembrar da fidelidade de Deus. Meu Deus. Na Bíblia, a celebração está ligada ao louvor e adoração a Deus. A Ele que é todo-poderoso e altíssimo. Mas eu quero dizer que o vale, aqui na conotação de Davi, ele descreve, ele faz menção do vale numa forma geográfica, que era uma estrada, um caminho, aquilo que ele estava vendo à sua frente. E ele menciona, assim, alguns estudos nos levam a dizer que era sentido Jericó a Jerusalém. Então era uma estrada, era um caminho sinuoso, com muitos vales estreitos. Pense bem, além de ter o vale, dentro desse vale havia vales muito estreitos. Eu acredito que você já deve ter vivido isso. Vales, e dentro desse vales, caminhos tão sinuosos, caminhos tão difíceis, caminhos que você olha e diz, meu Deus, não tem mais jeito, não há possibilidade nenhuma de eu sair daqui e muito menos sequer de celebrar. E sabe que nós estamos muito acostumados de ter vitórias e tudo realmente dá certo. Mas eu acredito que existem dois tipos de vitória, a vitória para a vida e a vitória para a morte, porque realmente aqui nós somos peregrinos. E quando eu creio que eu tenho uma vida eterna, então é uma vitória, também é uma vitória. E hoje é um dia muito especial e Deus realmente me impeliu a fazer essa live que vai marcar, porque hoje é dia 24/11, o dia ao qual a minha mãe, se ela estivesse viva, ela estaria comemorando aniversário. E foi justamente sobre isso, quando mais ou menos com uns 50 dias, eu acredito, que ela havia falecido, Deus falou comigo. Falou porque talvez, assim como você que está me assistindo, tem muitas dificuldades de lidar com os vales, né, que estão diante de você. Porque vales são lugares muito difíceis de caminhar. Só que já tem um segredo aqui nessa palavra. É um lugar de andar, é um lugar de passagem. Não é um lugar para a gente parar, não é um lugar para a gente estacionar. O vale não é esse lugar. O vale é um lugar de aprendizado. É um lugar onde o Senhor está nos capacitando. É um lugar de muita dor, de muita lágrima, sim. Não tem como dizer que não. E é interessante que eu acredito que é a minoria, porque nós conseguimos celebrar as coisas, sim, conseguimos celebrar quando tudo realmente está bem. Agora, celebrar no vale é algo muito difícil. E a Bíblia diz que todas as coisas, exatamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem a Deus. Então, quando eu começo a olhar para essa palavra e vejo que o vale é um lugar de provação e o vale é uma extensão longa e ao mesmo tempo que é longo, é um lugar baixo. E eu começo a imaginar um lugar, um caminho longo nesse vale e baixo, onde realmente a gente tem que abaixar, reconhecer, aceitar, se submeter, aonde nós somos realmente, constantemente aperfeiçoados. E é o lugar que ninguém quer passar. Porque talvez se você, na visão de Davi, olhando esse lugar sinuoso, esse lugar, mas que ele precisava passar por ali, imagina um lugar difícil acesso, com bastante declínio na pista e você tendo que passar por este lugar. Um lugar onde você sente medo e que você sente que não vai conseguir, que não vai suportar. Um lugar que te traz esse sentimento. E isso, essa palavra, me falou muito ao meu coração, porque quando eu comecei a pensar assim, se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu fiquei imaginando essa situação. Só que essa situação, ela aconteceu. Sim, ela aconteceu na minha história, na minha trajetória. E como eu mencionei, hoje eu não vou falar muito sobre os vales dos quais eu já passei, dos quais eu já trilhei. Porém, eu vou falar de vales, eu vou falar de um vale específico, que é o vale a qual a minha mãe passou, porque eu creio que essa data foi marcada pelos céus, para que eu pudesse compartilhar isso com vocês. Porque quando havia mais ou menos, como eu mencionei, 50 dias do falecimento dela, aqui na minha casa, em conversa com a missionária, eu até mencionei, né, essa chamada que foi feita, né, a celebração no vale. Por quê? Porque enquanto eu passava por esse processo, porque a gente, ainda que nós cremos numa vida eterna, nós estamos seguros disso, nós não estamos isentos de sentir dor e nem sentir saudade. Então, se você perguntar para mim, Isa, você chora? Choro. Você sente saudade? Sinto, mas eu vou dizer para você, forte é o Senhor em mim. Eu não sou forte. Forte é o Senhor. É o poder do Senhor manifesto em mim e através de mim. Ele é forte em mim. E muitas vezes nós vamos experimentar isso quando nós estamos no vale ou quando temos pessoas que amamos no vale. Mas assim, você caminhar com essa pessoa no vale, porque essa foi a trajetória minha com a minha mãe. Eu estive muito perto, então eu caminhei com ela nesse vale. Eu pude muitas vezes, em um período até longo, viver com ela nesse vale. A diferença de mim para ela é que ela estava passando totalmente o processo e eu estava junto no vale. E quando eu comecei a ver, né, todas as situações de vale dela, também senti algumas dores, porque chegaram momentos na vida dela em que ela estava bem doente, bem difícil para ela e eu também. Então a gente estava quase que mesmo junto no mesmo vale. Só que realmente nesse processo o Senhor foi a minha força, Ele me colocou de pé para que ficasse tão claro a fidelidade, como eu mencionei aqui, de Deus. Porque Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, tão fiel, que Ele nos prepara para que nós possamos ser uma ajuda para o outro e caminhar com o outro. E quando completou ali mais ou menos 50 dias, eu estava realmente ainda sentindo bastante, como no dia de hoje, né? Não só eu, como os meus irmãos, porque eu digo que a minha mãe chegou a comemorar os aniversários, né? A ver os aniversários dos meus irmãos. Eu sou a última a fazer e ela não está. E hoje seria o primeiro aniversário da minha mãe com a ausência dela. E ali, no momento em que eu velava ela, eu estava passando por um problema muito sério, porque eu desenvolvi um problema ali até então emocional. Então isso debilitou bastante a minha saúde. E então, quando eu estava bem debilitada,
e em um certo momento eu fui estender as roupas. E quando eu fui estender as roupas, muitos pensamentos vieram sobre a minha cabeça. E eu acho tão interessante que constantemente a gente tem dito que a luta não é contra o outro, é contra você. E existem muitas armadilhas, existem muitos pensamentos. E você às vezes está aí me assistindo dizendo, nossa, eu tenho tal pessoa que eu conheço, eu já passei e não consigo superar isso. Muitas vezes você vai ter que declarar que o Senhor é forte em você, você vai ter que levantar, porque você crê num Deus vivo e Ele é a sua força. Então, eu tive que declarar muitas vezes sobre a minha vida. Existiu dias sim que eu levantava e havia muita lágrima. Mas nesse dia a qual eu estava ali estendendo a roupa, eu falava para o Senhor, Senhor, esse vai ser o meu primeiro aniversário, o primeiro aniversário da minha mãe, a qual ela não vai mais estar presente. Mas, glória a Deus que ela está num lugar maravilhoso, e vai ser o meu, vai ser o primeiro e ela não vai estar. Então, eu não quero celebrar. Por isso essa palavra, eu disse, Senhor, eu não quero celebrar. Eu não vou celebrar o meu aniversário. E quando eu comecei a pensar, ou dar vazão a esse tipo de pensamento, dizendo, eu não irei celebrar, Deus falou de forma tão extraordinária no meu coração. Como que a sua mãe celebrava? E a minha mãe, como alguns aí conhecem, ela era realmente uma pessoa extremamente alegre, feliz, mesmo com todas as situações que estavam na sua saúde, como estava gravado, ela tinha sempre uma alegria, ela tinha sempre um sorriso. E eu falei, Deus, eu não quero celebrar, eu não vou celebrar. E quando eu comecei a falar isso para Deus, obviamente eu comecei a sentir uma presença dele e ele me levou exatamente no dia 24/11, que é hoje, e ele me perguntou o que eu fazia exatamente nesse dia. E foi muito forte, porque todos conhecem e sabem que a minha mãe fazia hemodiálise. Então, quando ela fazia hemodiálise, ela fazia 3 vezes na semana. E eu levava ela, buscava. E ela passava esse período lá no hospital. E esse período é agulha, duas agulhas. Eu acredito que vocês têm conhecimento. E era uma dor muito grande a qual ela passava. E sabe que mediante a todo o processo dela de dor, que ela já tinha evoluído para uma traca, estava bem debilitada, ia dialisar, já tinha que dialisar até com fluxo mais baixo, já não suportava mais. E me chama a atenção numa coisa, que é algo que o Senhor falou no meu coração, e eu acho que essa é a palavra assim que mexe com a gente. Ele disse assim, o que a tua mãe fazia? Então, quando era uns dias antes, um pouco antes às vezes de iniciar, novembro, ela me ligava e ela dizia, Isa, eu quero que você encomende um bolo. Sim, um bolo. A Luzimar e fazia os bolos para minha mãe. E pôde entregar alguns bolos, lá na instituição ProRins, dentro do hospital regional. Então, eu encomendava o bolo, pedia todo o recheio. Detalhe, ela fazia o bolo com cobertura e recheio que ia agradar as outras pessoas, que na sua maioria era ímpio. O cenário era esse, era um cenário de dor, desesperança, vale, longo, baixo, de muita dor. Mas sabe o que era lindo? Porque eu nunca entendia. Quando nós celebrávamos o aniversário dela, nós, como irmãos, levávamos para ela. Só que a celebração da minha mãe, que foi onde o Senhor me ensinou, era lá no vale. E aí eu pergunto para você, qual é o vale que você está passando? Porque para mim, o vale de dor é um dos piores. É quando você precisa da sua saúde para guerrear, para estar de pé e ela te falta. E será que nós temos essa ousadia do Espírito de levar um bolo para dentro do vale e celebrar?
E o Senhor falou exatamente isso comigo. Olha o exemplo da sua mãe, Isabela. Ela encomendava um bolo para celebrar o seu aniversário dentro do vale. Eu te pergunto, qual é o seu vale? O que você tem dito dentro desse vale? Será que você tem murmurado dentro desse vale? Ou você tem celebrado dentro desse vale? Porque ao teu redor, semelhantemente como da minha mãe, havia pessoas não cristãs que olhou para ela e viu ela celebrar dentro do vale. Uma mulher sem nenhuma expectativa de vida, celebrando. Então o Senhor falou, você está com vida, Isabela. Por que você não vai celebrar o seu aniversário? E aquilo foi lá dentro de mim. Eu falei, meu Deus, é verdade. Olha que eu nem fiquei murmurando. Eu só falei, Senhor, eu não quero celebrar. Por quê? Por que você não está celebrando? Porque muitas vezes permitimos que o inimigo das nossas vidas roube a celebração. E muitas vezes isso já está dentro de nós, lutando, dizendo, não, eu não vou celebrar. E o Senhor, eu acredito que através dessa palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que eu faria? O que eu faço dentro desse vale? Será que eu consigo gerar testemunhos? Será que eu consigo levar um bolo e celebrar lá dentro? Ou eu vou esmurecer, vou murmurar, vou desistir? E ela me deixou, entre outras lições que eu acredito que o Senhor ainda vai ministrar muito ainda, porque eu acredito que essa foi uma lição muito grandiosa que ela me deixou e que o Senhor, o Espírito Santo, trouxe para mim no momento certo, no momento em que eu disse, não vou celebrar. Como você não vai celebrar? O que a tua mãe te ensinou? E a minha mãe me ensinou a celebrar. Por isso que por mais que hoje seja o aniversário dela, o qual às vezes as pessoas, e aconteceu, nós choramos, nos alegramos, porque lembramos, mas o Senhor disse, eu quero que você celebre. Sabe por quê? Ainda mais, porque quando ela estava no vale, ela celebrou. E agora ela está comigo, muito cheia de vida. Mais uma razão, Isabela, para você celebrar a vida. Por isso, eu já quis começar aqui celebrando vida. Porque é exatamente isso. E a minha irmã hoje mandou um áudio no grupo da família, fazendo menção do sonho que Deus entregou para ela nessa madrugada, em qual a minha mãe estava sentada num banco e ali ela se balançava, ela balançava as pernas e ela era como uma criança, e ela ria e ela brincava, e eu achei isso muito extraordinário. E sabe um detalhe? A minha mãe, ela tinha uma paralisia, considerada como paralisia infantil, para que a gente possa entender, e ela realmente mancava. E a minha irmã disse, Isabela, no sonho, ela não tinha nada disso. Ela tinha a mesma alegria que ela sempre teve, ainda mais. E ela está num lugar lindo. Então, olha a lição que eu posso trazer para minha vida. Ela deixou um legado, ela deixou lições de vida. Ela morreu e eu ainda estou falando. Por quê? Porque aquilo que ela semeou, aquilo que ela fez, ficou registrado. Talvez naquele primeiro momento não para mim, mas o Espírito Santo, nosso amigo, me trouxe à memória e disse, talvez nem ela pôde mencionar aquilo a qual ela fazia, que era levar o bolo para celebrar. E lá nesse lugar do vale dela, onde ela celebrava com o bolo, era onde ela gerava testemunho, era onde ela mostrava a diferença daqueles que têm a certeza da salvação, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que mesmo dentro de um vale, mesmo dentro de um deserto, sabe celebrar. E isso para mim foi uma grande lição, porque muitas vezes nós celebramos sim conquista e devemos celebrar, mas que ousadia celebrar e ainda comprar o bolo para celebrar no vale. Então eu acredito que essa palavra, essa lição a qual o Senhor me trouxe, ensina muito para nós. Eu não sei qual é o vale que você está.
Qual é o dia que você acorda e diz, nossa, hoje pra mim, olha, não. Ah, se eu pudesse, eu voltava pra trás, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais naquilo. Pra mim, eu tô aqui estacionada nesse deserto, eu tô estacionada nesse vale, onde a palavra de Deus vai dizer que era andando, não era parado. Ele não tá dizendo que eu tenho que ficar ali parada nesse vale. Ele diz que eu tenho que caminhar. Por quê? Porque é como se fosse para mim uma planície, uma estrada longa, baixa, de difícil acesso, mas que eu preciso continuar caminhando, que eu preciso passar e não estacionar. E aí, nesse trajeto, eu decido celebrar ou murmurar. E eu achei muito poderoso isso. Talvez a minha mãe nem estava entendendo o que Deus estava fazendo. E Deus sabia exatamente do dia de hoje. O quanto, há 50 dias, né, após o falecimento dele, ele ministraria esse pedacinho saboroso, né, de lição que ela deixou. Então, hoje, ao invés de muitas lágrimas, eu troquei para celebrar a vida eterna que ela tem. Porque o Senhor nos convida constantemente a uma transformação de mente e a andar pelo Espírito. E olha que maravilha que é saber que nós temos uma vida eterna, que nós vamos nos encontrar. Então não encerrou aqui, foi só um tempo, né? Então eu quero deixar essa breve palavra, mas eu acho que ela vai gerar muito dentro de você, porque eu acredito que todas as vezes que você se encontrar em alguma situação em que você desanimar e que você olhar e conseguir só olhar um caminho sinuoso, uma estrada longa, uma estrada com declínio, uma estrada baixa, tão longa que parece que não acaba, você vai ter essa lembrança, dizer, meu Deus, teve uma mulher com situações tão mais difíceis, que era na saúde, e ela celebrou. Cada aniversário dela era, Isa, eu quero um bolo. E sabe, para celebrar onde? No vale. Então, aí aonde é o teu vale, é onde você precisa declarar a celebração. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E ela teve sim a vitória dela. A vitória dela, sim, de vida eterna, de estar com Cristo. De hoje, exatamente no dia 24, porque ela faleceu num dia 24, num dia que é o aniversário dela, saber que ela está num lugar tão maravilhoso, sorrindo, feliz, e que nem aparentemente a deficiência dela não existe mais. Então isso sim é motivo de celebrar. Isso é realmente uma celebração no vale. Isso não tira a minha dor, a dor da saudade, não me isenta das lágrimas, porque eu realmente sinto, mas me conforta em saber que ela me deixou essa grande lição, uma lição de celebração no vale. E muitas vezes, quando estivermos juntas no vale, ela também me ensinou, porque no vale a qual estivemos juntas, enquanto muitas vezes ela precisava descansar, eu estava gritando ao Senhor. Então vale tem suas lições. Vale nos ensina, procura olhar para esse vale e ver o que você pode extrair desse vale para a sua vida, que seja para edificar. O vale não é o teu fim. Esse deserto não é o teu fim. Embora você possa estar olhando e vendo exatamente um vale como uma extensão longa, baixa, uma terra que fica entre colinas e montanha. Meu Deus, e é lugares que tem provações, conflito, lugar de dificuldade, entre outras coisas. Quem nunca passou por esse lugar? Só que eu acho interessante que hoje eu posso falar dela, porque para poder ajudar os outros, porque os poços abertos pelos peregrinos de hoje servirão para os peregrinos de amanhã. Por isso que os poços que ela abriu,
hoje está servindo para mim, está servindo para você. Servindo de incentivo, de dizer, como eu não vou celebrar? Como, por causa disso que eu não vou celebrar meu aniversário? Por causa disso eu não vou me alegrar no Senhor? Como assim? A exemplo do que você está ouvindo hoje na live, de uma mulher extremamente debilitada, já estava de muitas internações, pele e osso, fazendo hemodiálise e levando o bolo para celebrar. E sabe que eu olhava para a face dela, ela tinha uma alegria. E eu quero ver se eu posso compartilhar a última foto, que foi o ano passado, o qual eu fui lá, porque o Senhor disse que era para mim o último aniversário. E eu mesma comprei um bolinho e eu quis celebrar com ela, né? Para vocês que conhecem, que eu sempre carrego aquela velhinha cor-de-rosa, e eu quis celebrar com ela, no particular. E eu já estava ciente, né? Que Deus chamaria ela, e essa seria a vitória dela no vale. Mas o que foi mais poderoso de tudo isso, e é o que eu deixo para vocês, como vocês vão celebrar no vale, como vocês irão celebrar no deserto, ainda que esse deserto seja, ou esse vale seja como Davi fala aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Ainda ter a certeza de que Deus estava ali com ela, ela tinha a certeza. Por isso, não lhe foi roubada a celebração, porque quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, não tem como ser roubada essa celebração. Por isso, Deus falou tão fortemente ao meu coração, quando eu disse, Senhor, eu não quero celebrar o meu aniversário esse ano, porque a minha mãe faleceu e eu não quero celebrar. E Ele claramente, de forma tão mansa, trouxe exatamente isso para mim. E eu pude contemplar de muito perto também, quando Davi vai fazendo essa menção que ele é o pastor. É muito lindo, porque nesses momentos parece que a gente fala, meu Deus, e agora? E aqui ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha a certeza. E ela tinha essa certeza que o Senhor era o pastor dela, mesmo estando no vale. Porque quando nós estamos no vale, parece que isso fica assim, mas será? Talvez, né? E aqui não, ela tinha certeza, como Davi fala. Ainda que ele estivesse passando por aquele lugar. Ainda que ele faz menção desse lugar. Porque assim como Jesus, que sempre usou das coisas que eram conhecidas na época das pessoas para falar através de parábola. Então ele pega essa estrada como exemplo para mostrar para mim e para você. E a pergunta fica para você: de que maneira você vai celebrar? De que maneira? Uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração: ergue a cabeça. Porque a Bíblia vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não diz que é para baixo. Eleva. Então, eleva os teus olhos para o monte, de onde vem o teu socorro. E celebre. E eu quero terminar essa live agradecendo a cada uma e deixando esse exemplo que serviu muitíssimo para mim e que eu acredito que vai servir para você, principalmente para quem caminhou muito perto comigo no processo com a minha mãe e que presenciou muitas vezes a fragilidade, a dor que ela se encontrava, as situações que realmente vivemos, pode dizer que realmente ela celebrou. E essa sim eu posso considerar uma celebração no vale. Porque só uma mulher em Deus, como ela foi, pôde celebrar. Só Deus mesmo na vida da minha mãe. E eu quero encerrar em homenagem, né, a esse dia tão extraordinário, que seria hoje o aniversário dela. Agradecer a Deus pelo ensinamento e dizer para você que está aí e que talvez esteja exatamente passando por esse vale, o vale da sombra da morte, que eu acredito que é um dos vales mais difíceis. Não desanime. Tributai ao Senhor, alegrai no Senhor, porque Ele é a sua força. E aquilo que lhe for possível,
que suba a Deus como celebração, faça. Porque eu pude vivenciar isso muito de perto. Falo de algo que vivi junto, direta e indiretamente. Direta porque muitas vezes foram muitas internações. Mas havia na minha mãe uma celebração. E por isso eu quero terminar essa live com esse bolo, que era o que ela mais me fazia encomendar. E dizer, né? Muito obrigada, porque você me ensinou muito. E me ensinou com pequenas coisas. Me ensinou a celebrar nos momentos de dificuldade, de dor. Não me ensinou através de palavras só, mas me ensinou através de atitudes. Então, eu acredito que muitas ministrações sairão dessa palavra que o Senhor liberou sobre o meu coração, que é celebração no vale. E que você possa celebrar. E hoje eu celebro a vida eterna. Aquilo que ela passou e deixou, não tão somente para mim, porque hoje eu dividi com vocês. Eu dividi uma chave tão poderosa e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser vivido. Porque uma coisa é a gente celebrar coisas e outra é a gente celebrar quando nos falta a saúde. E no vale, isso é celebração no vale. Muito obrigada por cada uma de vocês que se permitiram estar nessa live, estar comigo e ouvir talvez umas palavras tão simples, mas tão pontuais, tão significativa para mim, tão importante, que me fez entender. Levanta-te, Isabela, e celebra, porque se a tua mãe estivesse aqui, ela iria celebrar, ainda que no vale de dor, ainda que dentro de um hospital, levando o bolo para os ímpios e dando testemunho da grandeza de Deus. Então, que você seja essa fonte de testemunho aonde você passar, mesmo que você esteja num vale na sua vida. Dê testemunho da grandeza do Deus que você serve. E eu quero agradecer. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada pela atenção. Agradecimento a Rosângela pelas minhas unhas. Muito grata a cada um. Que hoje ela disse bem assim, você vai celebrar. E eu disse, meu Deus, é justamente sobre isso, Senhor. Então a gratidão a cada uma de vocês que estiveram juntas. Muito obrigada por fazer parte desse momento, dessa data tão especial para mim, com grande ensinamento que eu quis compartilhar e não ficar só para mim. Que Deus abençoe poderosamente, abundantemente a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus, e celebrem a vida. Deus abençoe. Fiquem com Deus.